Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 36 do livro Esse Cristão Incrível de Toze. Eu sou Lucimério, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Esse capítulo tem por título O Vento em Nosso Rosto. Nesse capítulo, Toze está sendo assim muito poético, mas ele consegue comunicar é, com bastante eficiência aquilo que ele quer dizer. E nós vamos então regar as nossas raízes com esse capítulo, aprendendo um pouco mais com o nosso Deus. Toze ele diz assim, no início do capítulo: o vento está soprando no rosto de Cristo, e porque o acompanhamos, também temos o vento dando em nosso rosto. Não devemos esperar menos. Então, o que todos ele já inicia dizendo é que o vento em nosso rosto é o mesmo vento que está ventando no rosto de Cristo. E mais à frente, vocês vão entender o que todos quer dizer com isso. O anseio pelo abrigo ensolarado é deveras natural, e para as criaturas sensíveis que somos, é inteiramente desculpável, suponho eu. Ninguém gosta de andar no vento frio. Contudo, a igreja vem tendo de marchar com o vento dando em seu rosto através dos séculos. Então, ele já está dando uma dica aqui do que ele quer dizer. Que como o vento está batendo no rosto de Cristo e nós o estamos acompanhando, está batendo no nosso rosto também. E ele fala aqui que a gente anseia por um abrigo ensolarado. O vento está batendo no nosso rosto e o vento é frio. E ele diz aqui que a igreja vem tendo que marchar com o vento dando esse rosto através dos séculos. Em nossa avidez por conseguir conversos, temo que ultimamente pese sobre nós a culpa de usar a técnica do vendedor moderno, que geralmente apresenta só as qualidades desejáveis de um produto e ignora o restante. Se tão somente aceitarem a Cristo, ele lhes dará paz mental, solucionará os seus problemas, fará prosperar os seus negócios, protegerá as suas famílias e as manterá felizes o tempo todo. Eles acreditam em nós e vêm, eles acreditam em nós e vêm. E o primeiro vento frio as envia arrepiadas a algum conselheiro para ver o que está errado. E essa é a última notícia que temos de muitas delas. Então, o que Tozer quer dizer é que nós estamos nos transformando como igreja em vendedores modernos. A gente está só apresentando a qualidade do produto que a gente quer vender. Como nós queremos que as pessoas se convertam a Cristo, nós estamos usando esses artifícios modernos de apresentar só o bom que está contido quando a gente aceita Jesus como Salvador. Mas ele diz aqui que na primeira dificuldade, a pessoa corre para um conselheiro para perguntar o que está fazendo de errado. E infelizmente, essa vez, quase sempre é a última vez que a gente consegue ver a pessoa, porque ela não suporta e ela não fica. E todos e continua. Os ensinamentos de Cristo revelam que ele é realista no melhor sentido da palavra. Em parte nenhuma dos evangelhos encontramos algo que seja visionário ou exageradamente otimista. Ele queria que os homens o seguissem sabendo o preço, ou se não deixassem que seguissem os seus caminhos, ou se não que deixassem de seguir os seus caminhos. Isto é, ele está dizendo que Cristo ele nunca escondeu que no mundo tereis aflições, nós sabemos disso. Cristo nunca escondeu isso. E ele queria que as pessoas entendessem o preço que precisariam pagar. Se entendesse que o seguissem ou não. Lembra da parábola do jovem rico? Tinha que vender tudo e seguir Jesus. Ele não quis, Jesus o liberou, não é? Para que ele fizesse o que ele queria fazer. Isto é simplesmente dizer que Cristo é honesto. Podemos confiar nele. O vento que sopra em seu rosto será sentido por todos quantos viajam com ele. E nós não somos intelectualmente honestos quando procuramos ocultar-lhes esse fato. Então, todas as pessoas que recebem a Jesus como Salvador, eles têm que saber que existem muitas dificuldades. Cristo sempre foi honesto. E nós não podemos ocultar esse fato dessas pessoas.
E Tozer continua: em certos campos estrangeiros foi cunhada a expressão cristãos do arroz, para descrever os que adotam o cristianismo por algum lucro. O missionário experimentado sabe que o converso que tem que pagar alto preço por sua fé em Cristo é que perseverar até o fim. Então, ele aqui está falando que em alguns campos estrangeiros tem aquela expressão cristão de arroz, que é aquele que só quer lucro. Mas o missionário experimentado, ele sabe que essas pessoas precisam entender que elas vão ter prejuízo também, entre aspas, porque caminhar com Cristo a gente só tem lucro, mas um prejuízo que nós entendemos como sendo necessário muitas vezes. Aí ele diz: abaixamos o preço do discipulado e estamos produzindo cristãos de arroz às dezenas de milhares. Infelizmente, nós estamos realmente produzindo cristãos de arroz, que só quer saber do lucro. E Lucas 9, 57 a 62, a gente vê uma orientação bastante interessante sobre isso. Lucas 9, do 57 ao 62, que diz assim: quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, esse texto nos mostra muito bem que Jesus nunca mentiu para ninguém. E muito pelo contrário, ele disse aqui claramente: você tem que me seguir. Ele mesmo diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, ou estas coisas, né? Que ali no caso era no Sermão do Monte, está falando sobre as necessidades materiais. E Tozer continua: o que terá Cristo para oferecer-nos que seja seguro, genuíno e desejável? Aí sim, agora entra o nosso lucro. Ele oferece perdão dos pecados, purificação interior, paz com Deus, a vida eterna, o dom do Espírito Santo, vitória sobre a tentação, a ressurreição dos mortos, um corpo glorificado, a imortalidade e um lugar de moradia na casa do Senhor para sempre. Estes são alguns dos benefícios que nos vêm como resultado da fé em Cristo e da entrega total a Ele. Olha quantos benefícios nós temos. Muitos aqui não refletem na vida material, que infelizmente são os cristãos de arroz, lembra disso? Pois é, mas são bênçãos espirituais que vão produzir em nós vida nova. João 6,40 diz assim: João 6,40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que a gente pode sim afiançar para as pessoas que nós evangelizarmos, que eles terão na fé em Cristo a vida eterna e a eternidade ao lado de Deus Pai, usufruindo de todas as bênçãos espirituais que estão prometidas a todos aqueles que creem em Cristo. E Tozer continua: aceitarmos o chamamento de Cristo muda de fato o pecador, que a ele se entrega, mas não muda o mundo. A verdade é essa: o mundo vai continuar mal, o mundo vai continuar sendo muito influenciado pelo inimigo. O mundo não vai mudar, mas o pecador vai mudar. O vento continua soprando em direção ao inferno, e o homem que caminha na direção oposta terá o vento batendo no rosto. E é melhor levarmos isso em conta quando ponderamos as realidades espirituais. Se as sondáveis riquezas não merecem
que por elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de religião. E é isso mesmo, o vento do mundo está soprando para o inferno. Então, se nós estamos caminhando na contramão do mundo, nós estamos caminhando com esse vento contrário. E nós temos que nos esforçar para seguir em frente. Efésios 3:8 diz assim, Paulo falando sobre as bênçãos que nós receberemos se perseverarmos. Efésios 3:8. Efésios 3:8 diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo diz que ele foi comissionado por Deus para evangelizar as insondáveis riquezas de Deus. E por essas insondáveis riquezas vale a pena nós lutarmos, vale a pena nós perseverarmos e sofrermos por ela. Aí Tozer diz, se a gente não quer sofrer por essas riquezas espirituais, vamos parar de brincar de religião. E termina o capítulo assim, talvez se possa reduzir a coisa toda a uma simples questão de fé e incredulidade. A fé vê de longe a vitória de Cristo e se dispõe a suportar toda e qualquer dificuldade para participar dela. A incredulidade não está segura de coisa alguma, exceto que odeia o vento e aprecia a encosta ensolarada da colina. Cada pessoa terá de decidir-se sozinha se poderá arcar ou não com o terrível fausto da incredulidade. Então, que nós possamos desenvolver na nossa vida a fé naquilo que Deus promete, a fé naquilo que são as insondáveis riquezas que alcançaremos com Cristo, quando nós resolvermos seguir ao Senhor. Se você não reconheceu ainda Cristo como Salvador, saiba que será uma decisão de coragem, uma decisão corajosa que você dará, porque a sua vida vai mudar. Você será transformado numa nova criatura, passará a ter uma essência espiritual novamente, porque nossa vida, espiritual foi deturpada pelo pecado e nós morremos para o pecado. Ao reconhecermos a Jesus como Salvador, nós ressuscitamos com Cristo e passamos a viver uma nova vida, mas essa vida com o vento no rosto, porque Cristo deu a sua vida para nos salvar e Ele continua conosco, nos ajudando e exigindo sim de nós uma postura digna. O vento do mundo está levando para o inferno, mas o vento de Deus está nos dando força para continuar caminhando. Que nós possamos ter essa consciência, que você receba a Cristo como seu Salvador e tenha coragem de enfrentar o vento contrário no seu rosto, sabendo que Cristo é a tua companhia. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo e nos dando coragem para enfrentar esse vento no rosto, que nós venhamos a parar, de brincar de religião da incredulidade e vivermos pela fé, recebendo do Senhor a força para continuarmos caminhando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.